Horas 39 minutos. Dando sequência aqui ao nosso quadro Check-up no Rádio, nesta manhã de sexta-feira, vamos agora falar sobre saúde animal, né? No Check-up no Rádio de hoje, vamos conversar sobre um assunto muito sério, que afeta não só os animais, mas também a saúde pública, o calazar, ou leishmaniose visceral canina. Vamos conversar com o Dr. Robson Góes, que vai explicar como essa doença é transmitida, quais os sintomas mais comuns, formas de prevenção e também como proteger nossos lares e nossas comunidades. Dr. Robson, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia, Marcos, bom dia, ouvintes, um prazer estar aqui mais uma vez. Quais são os perigos da doença do calazar e como proteger os nossos cachorrinhos? Bem, primeiro, o calazar, ele é a leishmaniose visceral, porque nós temos dois tipos de leishmaniose. Nós temos a leishmaniose visceral e a leishmaniose tegumentar. A tegumentar é a que causa as feridas de pele. Tá? Ela é uma zoonose, é uma doença transmitida dos animais para o ser humano, como também do ser humano para os animais, e ela necessariamente precisa que ocorra a transmissão de um vetor. Tá? A transmissão direta de animal para animal ela vai ocorrer através de transfusão de sangue. Agora, para ocorrer a transmissão para o ser humano, é necessário que ocorra aí a participação do vetor, que é o Lutzonia longipalpis, o flebótomo mais conhecido, o mosquito palha. E esse mosquito, ao picar o cão ou o ser humano, ele ingere a forma mastigota, que é a forma infectante da leishmaniose, ele se contamina e, consequentemente, ao picar outro animal, ou ao picar o ser humano, ele faz a transmissão. Então é uma das informações, Marcos, que a gente já tem para dizer aqui. Não ocorre a transmissão direta. Você em contato com um cão, você consequentemente, outro cão em contato com outro cão, ele não vai pegar calazar. Então aí a gente já tira aí uma parte de um grande mito que as pessoas abordam, né, quanto à questão da leishmaniose. A leishmaniose, as sintomatologias, elas podem ser desde um animal assintomático, que é um animal que não apresenta sintomatologia nenhuma da doença, não apresenta ferida de pele, não apresenta emagrecimento, unhas crescidas, remelando os olhos, perda de peso e aí por diante. Aumento dos órgãos internos como fígado, baço. Isso aí são as principais sintomatologias. Agora, tem animal que é assintomático, ele não tem sintoma nenhum, ele é hospedeiro da doença, ele está ali com a doença no corpo e, consequentemente, qual o risco que esse animal, sendo hospedeiro da doença, ele pode causar para nós, seres humanos, ou para outros animais. É porque ele ali está sendo a fonte de infecção, para que, se um mosquito palha, tá? Se o flebótomo picar ele, se contamina e transmite para outros animais. Qual o grande problema, Marcos, que eu vejo hoje na questão da leishmaniose canina, no controle da leishmaniose canina? É que poucos os municípios fazem campanha de controle de leishmaniose. Com a diminuição do uso do carro fumacê, a população de flebótomo, né, que consequentemente, quando se usava-se os carros fumacês, matava-se também uma grande parte dos insetos, né, que antes era destinado para o Aedes aegypti, mas quando usava, matava todo tipo de inseto, inclusive abelhas. E com essa ausência dos carros fumacê, a população de flebótomo subiu muito. Na época que eu trabalhava no município de Caicó, eu fiz questão de fazer a gente chama inquérito flebotomínico. E os biólogos chamam carta flebotomínica. Então a gente pesquisou onde tinha presença de flebótomo, que é o transmissor do calazar, o vetor, e pesquisando peridomicílio, quer dizer, por fora do domicílio, e intradomiciliar, dentro dos domicílios. Consequentemente, Caicó, na época, tá, tem 100% de presença de flebótomo em todos os bairros.
E em uma grande parte dos bairros onde a mata adentra a mata, tá? Bairros que foram crescendo e ficaram dentro das matas, a gente encontrou uma grande presença de flebótomo intradomiciliar, quer dizer, dentro dos domicílios. Que é o mosquito que transmite a doença. Isso, né? O mosquito transmissor, é Lupsonia longipalpis. Mas só o fato de ter o flebótomo não significa que tem um calazar. Não, porque assim, tem de ter, é como se fosse uma tríade, tá? Tem de ter o flebótomo, que é o vetor, tem de ter um hospedeiro contaminado, que seria o cão ou o ser humano, tá? Para esse mosquito picar, se contaminar, se infectar e voar para picar outro ou outros animais, entre eles o ser humano, tá? O pessoal diz, não, aí só tem calazar em cão. Não. Hoje já tem estudos mostrando que tem calazar também em gato, né? Tem calazar em outros animais que podem ser hospedeiros. O cão, ele é o principal hospedeiro, né, dentro da cadeia de transmissão do calazar. O cão, ele é o principal hospedeiro da doença. Então, é importante que as políticas públicas voltadas ao controle de calazar inclua diversas ações. Você não só consegue controlar o calazar com uma ação, você consegue controlar o calazar com um conjunto de ações, que seja controle populacional de animal de rua, que seja exames periódicos, então, controle populacional de animal de rua, exames periódicos desses animais e dos animais domiciliados para calazar, identificação dos animais positivos para calazar e, após a confirmação, fazer a destinação adequada desses animais, que seja para eutanásia ou para tratamento, e esse tratamento deva ser acompanhado por um médico veterinário com termo de responsabilidade assinada e tudo isso. Encoleiramento dos animais, que sejam animais de rua ou que sejam animais domiciliados, né? Que essa coleira, Marcos, a coleira, por exemplo, existe uma coleira no mercado, várias coleiras. Tem a Sereste, tem a Livre, tem a Excalibur, tem várias coleiras que controlam calazar. A coleira Livre, ela protege 98%, quer dizer, a cada 100 animais que usa, ela protege 98%, então é um índice muito alto de proteção. Ela protege a cada 100 mosquitos que venham picar o animal, a possibilidade dela matar 98%. Então tem várias e várias vantagens hoje de encoleirar esses animais. Telar as casas é outra medida também, porque impede que o mosquito adentre, né, os domicílios, porque quando ele vem passar a tela milimétrica, impede que ele passe. Então tem um conjunto de ações que você consegue controlar isso aí. Uso de repelentes nos animais, principalmente animais que ficam fora dos domicílios. Então, se você fizer um bom trabalho, fizer uma boa ação para o controle do calazar, você consegue sim diminuir consideravelmente. Lembrando, Marcos, que quando a gente fala nessa questão do calazar, as pessoas já se reportam muito aos animais de rua. Eu volto a dizer, os animais estão na rua não porque eles querem. Alguém colocou eles lá. Esses animais de rua, eles são vítimas da sociedade. Embora que com as leis que foram criadas, que endureceu muito o controle populacional por parte dos Centros de Controle de Zoonose, vai ter de se encontrar uma alternativa para que possa fazer com que exista um controle desses animais que estão soltos na rua. Porque isso virou, não é que está virando, já virou os animais de rua um problema de saúde pública. Então aí nós estamos vendo aí animais sendo atropelados, animais passando fome, animais correndo atrás de pessoas ou de outros animais causando acidentes por mordedura, né? Riscos de transmissão de raiva, que é a principal. Ontem eu recebi uma notícia que um animal teve que ser sacrificado, teve que ter feito eutanásia em Paulista porque contraiu raiva, tá?
Então esse animal ele não era vacinado. Qual o controle de vacinação desses animais hoje que estão soltos na rua e aí por diante. Então, voltando ao assunto do calazar, se nós não tivermos uma boa ação, tá, por parte das autoridades públicas voltadas para o controle populacional, o controle de leishmaniose dos animais que sejam animais de rua, né, que são, a gente considera animais vadios, errantes, né, ou os animais semidomiciliados e domiciliados. A maioria dos problemas dos animais que você vê na rua, eles são animais semidomiciliados. São animais que têm dono e que os donos não cuidam deles, não mantêm eles ou encoleirados ou dentro do domicílio, e ele sai para andar na rua. E depois, quando ele ali se alimentar, quando ele for atrás de uma cadela que está no cio, quando ele fizer sua caminhada, ele volta para casa e vai ali dormir, vai ali ficar no domicílio. Existe cura para o calazar? Não. Tem tratamento? Tem tratamento. O calazar não tem cura. Uma vez o animal contaminado, ele vai ficar hospedeiro da doença para o resto da vida. O que existe é tratamento. Tem uma medicação que antes ela só era nos Estados Unidos, mas hoje ela já está importada para o Brasil, o Metelforam. Ele tira, Marcos, a forma infectante da pele. Ele tira a forma mastigota da pele. Então, se um mosquito vier e picar o animal, consequentemente não vai se contaminar porque não tem a forma mastigota na pele. Consequentemente, ele não transmite para outros animais porque ele não se infectou. Então isso daí hoje, e não é só com essa medicação, existe uma gama de exames que são feitos, a ureia, a creatinina, a LT, a ST, FA, a GGT, que são os exames bioquímicos principais para proteína e globulina, são os exames bioquímicos principais para o calazar. É feito o exame hemograma para acompanhar como está a questão de anemia, hemácias e plaquetas desse animal. E, consequentemente, após você fazer o teste confirmatório, que é o teste de ELISA, punção de linfonodo ou então punção de medula, aí você faz o RIF, que é um exame para você ver a titulação que tem esse animal, se é alta, se é baixa, e você fica monitorando. Importante também fazer exame de ultrassonografia para ver como estão os órgãos internos e, consequentemente, o médico veterinário, ele, após ter todos esses exames em mão, ele vai escolher o tratamento, encoleirar esse animal, fazer com que o seu responsável assine um termo de responsabilidade por esse tratamento e assim ficar monitorando esse animal para o resto da vida. O ouvinte quer saber o seguinte aqui, Dr. Robson, eu tenho uma gata, ela tem um ano e 3 meses, fui viajar, ela ficou em casa com minha filha e meus netos. Ela estava boa, brincando, só que no outro dia ela amanheceu estranha, correndo antes de correr, ela começava a pegar mosquito e corria, de repente ela apareceu mancando de uma pata da frente. Eu cheguei de viagem, ela estava no mesmo jeito que eu falei. Agora, quando eu fui olhar, a vagina dela estava bastante vermelha. Ela estava incomodada com alguma coisa na vagina dela, lambendo direto a vagina. Agora ela está melhorando, mas estou suspeitando de que ela estava no cio e agora pode estar grávida. Como é que eu faço para saber isso realmente? O que eu devo fazer? Olha, primeira coisa, a maior possibilidade, ela pode ter ocorrido um trauma na pata que ela ficou mancando, mas pode ter sido uma mordedura de um animal. Também acontece bastante isso aí. Quanto à questão dessa laceração na vagina, existe a possibilidade realmente dela estar no cio e ter ocorrido aí uma cruza. Mas, Marcos, em gato, a gente encontra muitos animais que são estuprados. Outro gato, ele chegou e ele fez a relação sexual à força com aquela gata. Existe isso bastante na clínica, tá? Mas para ela identificar se o animal está ou não prenha, aí é necessário fazer um exame de ultrassonografia, onde na ultrassonografia você vai verificar se já existe ali a presença ou não de feto no útero desse animal. Tem perguntas no nosso WhatsApp, 99205-3030, bom dia.
Essa aqui, o áudio aqui não está aqui saindo no ar. Deixa eu colocar essa outra aqui pergunta, então. Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, doutor Robson. Faz 8 dias que meu cachorro está com uma zoada estranha. Como se ele estivesse tentando respirar pelo nariz e o nariz estivesse obstruído. Aí ele faz uma zoadinha assim. Aí a noite todinha e durante o dia ele faz isso várias vezes. Isso pode ser problema respiratório ou problemas cardíacos. Me responda aí, por favor, doutor. E do Robson? Provavelmente um problema respiratório. Eu vou orientar a senhora. A primeira coisa que a senhora vai ter que fazer é procurar um médico veterinário para poder fazer exame no seu animal, para identificar se esse problema que a senhora está dizendo de vias aéreas superiores, tá? Que aí no nariz, como tivesse entupido com essa secreção, possa ser que seja uma pneumonia, uma bronquite, possa ser que seja um quadro secundário a alguma doença como bordetela, tosse canis, possa ser que seja em virtude de uma sinomose. Então a senhora vai procurar um médico veterinário para que ele possa fazer exames como hemograma, exames de testes rápidos, para poder fazer o diagnóstico diferencial da doença e tratar o animal da senhora de forma adequada, de forma correta. O nosso amigo Marquito adotou um gatinho esses dias, né? E a esposa dele conta, a nossa amiga Marta, que é a esposa do Marquito, aqui contando que o gatinho tá chorando demais, né? E o Marquito, acho que ele ficou envergonhado de fazer essa pergunta, mandou a mulher fazer, né? Isso é por causa da pamonha, Marcos, você acredita? Eu não me esqueci da pamonha não, viu, Marquito? Nunca apareceu a pamonha? Não, apareceu não, rapaz. O Marquito quer saber, via Marta Vale, né? Se existe chupeta para gato. Existe. Olha, o gato ele não tem costume, Marcos. Ela conta que já comprou o leite apropriado, mas o gato continua chorando. Eu tava entendendo chorando, caindo lágrima, mas agora eu tô entendendo chorando, miando. Tá? Deve ser miando, né? Provavelmente deve ser miando. Ela querendo dar uma chupeta porque deve estar fazendo o barulho. Olha, isso em filhotes. Em filhotes, eu não sei a idade, se ela pudesse mandar a idade aí, facilitava pra gente. Filhotes, quando são adotados... 25 dias. 25 dias. Então você verifica como se ele está defecando direito, tá? Então olhe lá se ele está fazendo cocô direito, que às vezes, Marcos, obstrui em filhotinhos, obstrui o ânus, ou se ele está conseguindo urinar. Como são recém-nascidos, usa-se uma técnica de pegar um algodão molhado e ficar passando esse algodão úmido ali em volta do prepúcio, ali não sei se é macho ou fêmea, em volta do ânus, que é como se fosse estimulando a gata lambendo. E eles fazem cocô. E possa ser que, por ela ter dado esse leite a ele, que geralmente é um sucedâneo, que é um leite artificial que vende em clínicas veterinárias, o pet milk e tantos outros, possa ser que ele esteja causando problema digestivo com dificuldade para esse animal estar defecando. O miar do gato, ele mia normalmente. Ele pode miar por fome, pode miar por entender que na hora que ele começa a miar, você dá atenção a ele. Então são animais extremamente inteligentes, mas tem de ver esses outros detalhezinhos aí que eu falei. Eu fico aqui até com a seguinte cena, Marquito lá, né, acalentando o gatinho, chorando, né? Rapaz, não, aí já é invenção sua, Marco, aí já é demais. Um abraço, Marquito. Grande abraço, Marquito. Tem mais pergunta? Bom dia. Bom dia. Eu tenho uma cachorrinha aqui que ela começou a emagrecer. Começou a emagrecer e latir feio, né? E também fazer esses barulhos aí tentando respirar, que nem a outra ouvinte falou. E chegou a falecer, passou uns 6 meses. A gente tem tempo de injeção, a gente tem por aqui, mas não teve jeito. Ela veio a falecer, mas tinha esse sintoma. Começou a emagrecer, ficar magrenta, ela morreu seca, sem querer comer. Antes ela comia direitinho, mas depois começou a querer parar de comer e só fazer beber água. Filho falecendo há poucos dias. E aí, doutor Robson? Marcos, uma das doenças que fazem parte desse quadro aí respiratório é a sinomose. Tá? A sinomose ela é uma doença que ela tem as fases respiratória, que o animal começa a ter cansaço, começa a ter secreção nasal. Tem a fase ocular, que é onde o animal começa a remelar os olhos.
Tem a fase digestiva, que é onde quando o animal começa a apresentar diarreia, começa a não querer comer, perder peso. Tem a fase muscular, que o animal começa a se tremer, e depois a fase neurológica, que é quando o animal começa a vocalizar, a latir e aí por diante. Então, essa doença é uma doença que hoje está bastante espalhada, não apenas em Caicó, mas também em toda a região de Seridó, talvez em todo o país, Marcos. É uma preocupação muito grande dos médicos veterinários, onde a gente orienta que as pessoas façam o esquema de vacinação, 3 doses iniciais, depois repita uma dose com 6 meses, depois fica sendo vacinação uma vez por ano, e manter sempre o calendário de vacinação atualizado, vacinar em clínicas onde tenha médicos veterinários responsáveis, e de preferência vacinar com vacinas importadas, com cepas importadas, que são o que nós chamamos de vacinas éticas. A Marta mandou para cá o seguinte áudio, eu adivinho pensamentos. E Marcos está passando o dia todo com o gato no braço. As meninas agora ficam balançando como se fosse um menino. Tá vendo aí? Então o choro do gato é atrás dos braços de Marquito. Será que é mimo? Certeza, certeza. Né? E ela disse que vai lhe mandar a pamonha. A Marta vai mandar a pamonha. Agora viu? a pamonha vem, viu, Marcos? Agora a pamonha sai, viu? Dr. Robson Góes, ele é médico veterinário, está na Clínica Veteripet, na Rua Augusto Monteiro, 569, Centro de Caicó. Telefone 84-3421-1263, WhatsApp 849-9962-1907 e o Instagram, @Veteripet. Obrigado por sua participação. Obrigado, Marcos, e um bom final de semana a todos. E eu volto já já com mais informações aqui no nosso